Toda honra e toda glória sejam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos, e a todos que escutam a esta pregação. Amados, nós sabemos que o tempo passa, que as coisas evoluem, nós sabemos que as coisas se modificam, se transformam, nós sabemos que temos novidade aqui, novidade ali, mas nós sabemos também que a vida eterna não é aqui. Nós sabemos que aqui é o nascimento da carne e nós temos que nascer da água e do Espírito. O nascimento da água e do Espírito, lembrando, é o nascimento da palavra de Deus e, portanto, do próprio Deus, que é Espírito. Água e Espírito, porque o Cristo, no poço de Jacó, entre tantos outros exemplos, o Cristo oferece a água que ele tem do céu, a água que ele recebe do Pai. Por isso, Cristo é a expressa imagem de Deus. Ele é o verbo de Deus. Ele é um com Deus, ele é o próprio Deus. E a água que ele tem para oferecer mata a sede da alma. Enquanto aquela mulher samaritana estava preocupada com as coisas deste mundo ainda, Cristo aparece trazendo a salvação. Cristo é a porta de saída deste mundo complexo que só leva à estagnação e à morte. O mundo, sua complexidade, provoca competição, provoca disputas, é o querer mais as coisas do que as pessoas, no final, estagnação e morte. Por quê? Porque sem Deus, as pessoas limitam-se a esse espaço de tempo achando que é tudo e procuram espremer a laranja, procuram sugar o máximo do que podem do pouco tempo que têm. No final, as pessoas não se preocupam com as pessoas. As pessoas são movidas neste mundo pelo espírito do Satanás, num movimento aparentemente fluido, que é o movimento das coisas, da inteligência pura, do poder pelo poder, dos objetivos sem fim. São coisas pelas coisas e não pessoas pelas pessoas. Tudo isso é decorrente de um homem sem Deus, que busca o desenvolvimento das pessoas também, mas quando faz isso, faz também pensando mais nas coisas. Então, o desenvolvimento que seria para as pessoas é feito através de técnicas de desenvolvimento, o que provoca opressão. Faz isso, faz aquilo, e assim todos entram numa competição acirrada, oprimindo uns aos outros. No final, ainda que se preocupem com as pessoas, acabam se preocupando não com as pessoas, mas com o desenvolvimento que pode ser aplicado às pessoas. Ou seja, o homem sem Deus, ele só pensa nas coisas, e quando ele diz que pensa nas pessoas, quando o homem sem Deus diz que isso vai ser bom para ti, isso vai ser bom para ele, então ele estabelece leis e regras de opressão, de limitação. São leis, são regras disfarçadas de liberdade. Ou seja, dá para lembrar daquela expressão que diz assim: o inferno está cheio de boas intenções. Então não adianta, o homem sem Deus é movido pelo espírito do maligno. O maligno está condenado, ele não se preocupa com as pessoas. Ele move as pessoas para agirem como se fossem coisas. Pessoas que desejam coisas e satisfação sem se preocupar com o semelhante. E quando dizem que se preocupam com o semelhante, colocam suas próprias justificativas, se colocam no topo do mundo e impõem regras para todos que sim, são regras que trazem muitos resultados, mas são regras de competição que somente os mais desenvolvidos podem cumprir. E isso é maldade. Isso são almas que se apuraram no desenvolvimento, se colocaram no topo, adquiriram poder para depois usar o poder sobre todos para destruir.
para tomar o que não é seu, para usurpar, para estabelecer uma saída que parece boa, mas não é boa, para se preocupar somente com as coisas. E os homens agindo assim, nós sabemos que este mundo tem um príncipe, é o Satanás. O resultado é complexidade, repetindo. É competição, é disputa. É o giro da informação. É opressão. É a falsa esperança de vida. É, repetindo, o esmagar da laranja, né? Vamos espremer a fruta até o máximo. O caldo de cana, eu lembro que quando eu compro caldo de cana, o homem ali, o vendedor, ele coloca a cana no moedor e aí ele pega o bagaço da cana e passa de novo, né? E às vezes ele passa de novo e de novo para tirar o suco do bagaço. É a triste esperança do homem sem Deus. E nós cristãos temos a Deus, o Senhor Deus já é nosso Pai, mas vivemos neste mundo ainda e vivemos cada vez mais oprimidos, cada vez mais estressados, cada vez mais como ratos sem saída. O que nos leva ao título desta pregação, fluir. E o texto principal está em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amados, nós conhecemos a palavra, mas perdemos muito de receber do Senhor já mais alegria ainda, uma alegria que o mundo não conhece. Esses dias eu comecei a pensar novamente na palavra, de forma mais profunda ainda, porque pensar novamente o cristão faz todos os dias, né? Mas de uma forma assim que tu diga assim, puxa, né? Que sacada, como se tivesse descoberto a pólvora. E se nós adoramos ao nosso Senhor, esse sentimento de ter descoberto a pólvora, né? De ter ganho na Mega Sena, ele acontece muitas vezes, porque a palavra é rica. A vida que o Senhor Deus nos concedeu é infinitamente rica. Então, nesses dias eu estive pensando como é que pode, porque eu não posso mentir, irmãos, eu tenho revelado nas pregações. Então, porque eu tenho esse testemunho, desceu um anjo, face a face no ano de 2020, eu procuro economizar nas pregações, eu tenho que gravar um testemunho separado. Eu já falo que já se passaram 4 anos, como se fosse uma notícia boba, né? Banal. Quem escuta pela primeira vez diz assim, esse pregador é louco, olha aí, acabou de dizer que desceu um anjo e que ele viu face a face. E tem mais, esse anjo olhou nos meus olhos, eu olhei nos olhos dele. Tem todo o meu testemunho que agora eu não vou repetir. Mas ainda mais forte do que isso é Cristo que veio nessa terra. E cadê o espírito de novidade? Então, esses dias eu fiquei pensando assim, eu que tanto pequei, não sou rei, não sou nada. É verdade, quem escuta pela primeira vez diz assim, esse pregador aí não conhece a Bíblia, é louco, não sei o que. Não, eu não saio da Bíblia. Aquele anjo não veio me dizer para mudar nada, não. Ele veio para confirmar a Bíblia Sagrada, é a palavra do Senhor Deus. É a Bíblia que vocês têm aí. A Bíblia Almeida, a Bíblia King James. É a palavra do Deus vivo, o Cristo que veio em carne. E nesses dias eu estive pensando, irmãos, me veio esse espírito de novo, assim, de novidade, né? Que é o Espírito Santo dentro de nós, que é o Espírito de Deus, é o Espírito de novidade, é o Espírito de alegria, de felicidade, de paz. Não significa que nós vamos andar como anjos já no céu, assim, né? Com toda a plenitude. Não, nós não estamos no céu, estamos na terra. Muitas vezes chorando, clamando, cansados. Mas há momentos em que o Senhor, Ele quer que nós sintamos as coisas de cima. Nós já sabemos
das coisas de cima, já sabemos do Deus vivo, já sabemos de tanta novidade, né? A boa nova, na realidade, são boas novas. Né? A boa nova é que Cristo veio, mas o que representa isso? Primeiro que está velado, né? É só para aqueles que são chamados. Aí o outro reclama que Deus é injusto. Então, quer ser chamado, então lê a Bíblia. Tu vai ser chamado, é para todos. Mas nós já fomos chamados. Nós temos novidade sobre novidade, quer dizer que Deus nos chamou, pois é, o Eterno. E para quê? Para sermos filhos. E para quê? Já está dizendo, se é para ser filho, é para viver com o Eterno. Ele é o Eterno, para viver eternamente. Mas para que viver e sofrer guerra? Não. Para viver num corpo glorificado. E se tiver guerra no céu de novo, como aconteceu, quem permanece com o Senhor Deus está num corpo glorificado, não tem morte, não tem dor, vence sempre, né? Aquele terço da população lá no céu que caiu, eles perderam, mas porque não estavam com o Senhor, estão condenados. E nós já sabemos que existe o nosso Deus que olha para nós e olha com o poder de Deus, a pessoa que Ele é, o Deus Todo-Poderoso. Mas olha para nós também com um zelo de pai. Nós somos filhos. Então, espiritualmente, o mundo está estagnado. O mundo com tudo, com as suas concupiscências. E nós também, quando pecamos com as nossas concupiscências, nós ficamos mais estagnados ainda. Só que nós estamos salvos, selados pelo Espírito Santo, na batalha espiritual. Então o mundo está estagnado e permanece estagnado, indo para o lago de fogo. E nós, sabendo da verdade, sabendo que estagnação por estagnação é a verdade, o que tiver que acontecer, vai acontecer. O que é melhor? Receber a vida eterna. Todo homem sensato, ele experimenta, né? Faz ciência sem hipocrisia, que o homem gosta de fazer ciência, mas quando fala de Deus, não vou fazer experimento nenhum. Não vou orar, não vou ler Novo Testamento, e uns até leem, decoram tudo, mas não oram de coração, não pedem a Deus que se manifeste, que mostre se Ele é mesmo Deus, se é a verdade. E a Bíblia diz, né, a palavra diz, e se cumpriu na minha vida e se cumpre na vida de todo cristão, porque cristão não desiste. Volto a lembrar, apostasia não é aquele que era cristão e deixou de ser cristão, não. Cristão que recebeu do Criador, para mim até um anjo veio. Por mais que eu tenha pecado, eu não desisto. Eu não digo não para o meu Senhor, eu não sou louco. Eu não sou louco no sentido da palavra, o sentido mais puro da palavra, que é aquele que faz uma coisa contra si mesmo. Não, eu não quero isso, não. Isso é o espírito do Satanás. Isso aconteceu comigo a vida inteira. E ainda permanecem alguns reflexos que atrasam a minha vida, mas eu já estou selado pelo Espírito Santo. Então, loucura mesmo é o espírito de Satanás, que age contra ele mesmo, sabendo que Deus é Deus, faz o oposto da vontade do Senhor Deus. Então, amados, a estagnação, ela acontece de forma oculta, porque o óbvio é isso, Deus existe. Para nós, já é óbvio, né? E o ímpio deveria pensar, é óbvio que se Deus existe, eu tenho que aceitar a Deus, Ele é o Criador, eu não posso ir contra Deus. Se o ímpio estabelecesse apenas uma lógica simples, ele não consegue botar na cabeça dele uma lógica simples. Os cristãos dizem que Deus existe, que Ele se esconde de nós, que Ele não se apresenta para quem é arrogante, soberbo, que Ele fez tudo a si mesmo de forma que a gente não possa percebê-lo, que Adão e Eva pecaram e quando pecaram saíram, foram expulsos do Éden e vieram para esse mundo que tem uma glória menor. E porque é uma glória menor, a gente vê tudo através da evolução. Por mais que a gente olhe no microscópio e veja que é tudo evolução, os cristãos dizem que o Deus vivo fez assim para que não creiam aqueles que são soberbos e não entrem no céu. Cristo mesmo falava por parábolas e declarava que falava assim para que não entrem aqueles que não podem entrar, não é para entrar. Então, se o ímpio tivesse a mente fluida, ele não ia ficar estagnado na hora de fazer uma experiência com Deus. Porque o ímpio, ele estuda. Irmãos, meu testemunho, vocês sabem, eu fiz
vários cursos superiores por fora, estudei muito mais. Estudei seitas, religiões, filosofia, não sei o quê, quântica, mundo quântico. Cheguei a mover objetos numa mesa só dando comando de voz, nem existia tecnologia quando eu tinha 16, 17 anos. Projeção astral, que é sair do corpo, fiz bastante, muitas pessoas fazem. Vi a ação de demônios, vi demônio encarnado me ameaçando. Várias vezes na minha vida inteira, desde os 4 anos de idade, os demônios vieram para me desencaminhar. Vi tudo isso e não mudo nada da Bíblia Sagrada, glórias a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Mas o ímpio, ele é capaz de estudar todas as ciências do homem, tem uma memória assim incrível, construir coisas maravilhosas, mas ele não consegue fazer uma proposição lógica simples. Admitir, olha, e se for verdade? O que custa abrir um Novo Testamento, trancar a porta do quarto e fazer uma oração por dia durante um ano, né? Uma oração conversando com o Senhor Deus. Eu digo 1 minuto, mas olha o que custa 5 minutos. Sendo honesto, né? E a palavra diz, o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Antes mesmo de crer, antes mesmo de ser cristão, aquele que busca a Deus já está tendo dentro de si algo de bom. Já está manifestando um pouquinho da vontade do Senhor Deus. Então o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. E aí o Senhor Deus visita essa alma em espírito, né? E essa alma começa a ver que é verdade, começa a ver que, olha, eu acreditava na evolução, olha, não sei o quê. Olha, eu estou vendo que tem um espírito falando comigo aqui. Então agora eu vou aceitar. Pode até dizer assim, se é verdade, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se uma alma faz isso, ainda que ela não saiba nada, mas movida pela lógica simples, né? Ela pode colocar um C na frente. Ela pode dizer, olha, eu não estou vendo nada, como é que eu vou crer, eu não sei de nada, mas se for verdade, eu quero, né? E muitas almas não conseguem nem fazer esta pequena experiência, nem admitir esta pequena proposição lógica de dizer, se for verdade, eu quero. Já na maldade, muitas almas movidas pelo espírito de maldade de Satanás simplesmente não quero saber, não vou ouvir isso. Tem até uma pessoa que eu amo muito e me disse, olha, para mim Deus é bom e eu não quero saber mais, não quero mais ouvir, não quero. Quer dizer, ele cuspiu na cara do Senhor Deus dizendo o que ele acha que é, mas não diz que é bom, mas não quer saber. E nós cristãos tentando dizer, já que é bom, vou falar, não quero saber. Para mim Deus é bom e ponto final. O que ele está dizendo? O que o Satanás faz, né? Coloca um rótulo, diz que é bom, mas não quero saber. Então nós temos vários tipos de ímpios, né? Aquele que nem quer escutar, soberbo. Olha, eu sei mais do que tu, olha, eu sou cientista, né? Aquele que, movido pelo espírito do maligno, já coloca um rótulo, né? Deus é bom, mas eu não quero saber. Ele não fala que não quer saber. E muitas vezes fala, olha, não quero mais falar nisso, né? E nós tentando dizer, é bom, é pessoa e é pai, e não é modo de dizer. Literalmente, o Senhor Deus se manifesta e fala conosco. Irmãos, eu repito, um dia, se o Senhor permitir, eu vou gravar meu testemunho. Acho que vai dar umas 10 horas. Um anjo enviado pelo Senhor Jesus desceu em Porto Alegre no ano de 2020. Olhou nos meus olhos, face a face, veio para me corrigir. A mensagem foi para mim. Não me diz para trazer mensagem para ninguém, não é para mudar a Bíblia. Pelo contrário, eu sei que aquele anjo veio do Senhor Jesus porque ele veio para confirmar que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus. Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Salvador. Então, amados, o fluir do mundo é o fluir do Satanás. É o fluir da inteligência pela inteligência, do poder pelo poder, o resultado pelo resultado. Mas de que adianta tudo isso se não tem a vida eterna? E ainda que consigam viver centenas e centenas e milhares de anos, por assim dizer, Cristo voltará. Qualquer um que entra num relacionamento com o Senhor Deus se surpreende e vê que ele vem e fala. Para mim, um anjo veio face a face. E para todos nós, o Espírito Santo fala conosco.
Ainda tem que cuidar com os irmãos que estão meio perdidos aí, né? Eu chamo de irmãos porque eu não sei quem é irmão, quem não é, mas tem uns que se dizem movidos pelo Espírito Santo, que fez isso. Não, peraí, né? Quando é o Espírito Santo, tem que haver comprovação, né? Tomem cuidado com isso aí, irmãos. Mas a palavra explica muito bem: todo aquele que crê tem a vida eterna e o Espírito Santo já habita, já fez morada, por assim dizer, né, dentro de nós. E o Espírito está pronto e fala com o cristão. Se tem um irmão que não está ouvindo a voz do Espírito Santo, clama, pede, mostre vontade. Então, eu dou testemunho daquele anjo que veio falar comigo, veio me trazer uma mensagem, mas todos nós temos o Espírito Santo, o próprio Deus dentro de nós. E eu dou testemunho para vocês, não querendo ser melhor do que vocês, não colocando na imaginação de vocês algo que não aconteceu. Não é para que pense, olha, aquele lá senta numa cadeira e o Espírito Santo fala com ele de manhã à noite. Isso é verdade, o Espírito Santo fala conosco de manhã à noite, só que muitas vezes, 99%, a nossa alma, ela escuta. Nós que cremos no Filho de Deus, escutamos o Espírito Santo. Somos movidos pelo Espírito Santo. Só que quando a gente clama, quando nós prestamos mais atenção, muitas vezes o Espírito fala e, além de escutar, nós percebemos que recebemos a mensagem. Então, eu dei exemplos para vocês, para mim, quando o Senhor disse, vai de madrugada, eu fui de madrugada e o Senhor me levou para dois, um ia se matar. E ainda disse, olha, ele ia se matar se Deus não enviasse um mensageiro para ele. E aparece eu lá de mensageiro. Então foi comprovado, é o Espírito Santo. Entre tantas outras coisas que aconteceram. Então, amados, nós temos a comprovação do nosso Pai, nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. E tudo que o Senhor quer é que nós olhemos para cima e busquemos a sua face. Porque o mundo, por mais avançado que esteja, o final do mundo é a morte. Tudo vai ser consumido por fogo. O final dos ímpios é o lago de fogo. É a estagnação, é o oposto. Satanás é o oposto de Deus. O lago de fogo é a estagnação total. E Deus, nosso Senhor e nosso Pai, é vida. Só que nós, neste mundo, por revelação, porque o Espírito Santo está em nós, nós conseguimos ver essa estagnação. Isso que o homem diz que é liberdade. Isso tudo, né? Todos os exemplos, todos os pecados, nós conseguimos ver. Porque agora sabemos de Cristo, sabemos da glória, sabemos que tem outra dimensão que a gente chama de céu, ou casa do Pai, ou glória. Sabemos que tem as moradas que o Cristo foi preparar. Sabemos que tem o Senhor Jesus que vem nos buscar para nos levar onde Ele está, à destra do Pai. Nós vamos habitar a casa do Pai, em corpos glorificados, sem morte, sem noite, sem dia, iluminados pela luz do próprio Deus. Nós vamos viver em glória, podendo flutuar, voar, atravessar paredes, tendo todas as riquezas. Nunca mais haverá fome, tristeza, dor, morte. Aquela saudade doentia não vai fazer falta, nós temos a vida eterna. Nós teremos a todos os irmãos, uma família, e todos perante o nosso Pai, um Deus, um Senhor, o eterno provedor que tem tudo para nós. O Deus vivo, o Deus de Abraão, que é amor. Agora me deu uma alegria aqui. E isso falta para mim. Este pregador também perde por não adorar tanto quanto deveria. O Espírito está falando para nós. A adoração é isso, é pensar na palavra, pensar nas coisas de cima. E aí, amados, o que parece estagnação é o oposto, é fluir. E aquilo que parece que era fluir é estagnação. O mundo que parece que está fluindo, está indo, ele está se estagnando. Ele está construindo uma teia complexa de coisas pelas coisas, sem Deus. É o que o Satanás tentou fazer, né? Porque o Senhor Deus, ele concedeu
glória para as almas. Por isso que o Satanás ainda está agindo. Mas no momento em que ele usou essa glória, esse poder que vem de Deus, no momento que o Satanás usou esse poder para fazer algo que não é a vontade de Deus, esse poder ele vai perdendo a força. Não perde a força na vista do homem que tem poder, na vista de Pilatos, na frente de Cristo, dizendo: eu tenho poder para te prender e para te libertar. A força ela não se perde. Mas a força, o poder que o homem recebeu, assim como Satanás recebeu, usando para desígnios que não são do Senhor Deus, é uma força, é um poder que originalmente foram concedidos para o amor, porque a essência de Deus é amor. E o Satanás recebeu esse poder, esse tempo, os ímpios também, e fazem o que fazem. Deus é justo, ele concedeu, ele não tira. Mas esse poder, essa força, vem do Senhor Deus, que é amor. E aí é que está o problema, para eles, né? Deus é amor e concedeu glória para as almas. E se chama glória por quê? Porque é um poder para a realização perfeita, para realizar com amor. É poder concedido. Só que aí está o problema de quem não se alinha ao Senhor Deus. Porque o Senhor Deus não pode negar a si mesmo. E se ele concede poder para as almas, ele o fez por amor. O Senhor Deus nos deu tanto poder que nos tornou filhos. A palavra diz que nós recebemos o poder de sermos filhos. Em João 17, o Senhor Jesus diz que a glória que ele recebeu do Pai, ele colocou sobre nós. É poder infinito. Por quê? Porque Jesus é o Verbo de Deus. Ele é a glória do unigênito do Pai. E ele declara em João 17 que a glória que ele recebeu, ele colocou sobre nós, e é verdade. Porque ele veio do céu e se entregou totalmente para nós, por amor de nós. Até ser pendurado no madeiro, sangrando, e naquele momento ele ainda intercede, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Agora me deu uma emoção. É amor. Então, até onde o Senhor Deus pode, ele não nega a si mesmo, sendo amor, o que ele faz? Ele mantém esse poder, esse direito. Até o momento em que uma alma, como Satanás ou os seguidores, os que se alinham ao Satanás, até o momento em que estas almas usam esse poder para fazer o mal. Deus é amor, ele não pode negar a si mesmo. Ele, por amor, ele quer que todos tenham vida. Tanto é que ele nos concedeu o poder de sermos filhos. E não somente filhos, mas a imagem conforme a sua semelhança. João 17, Cristo dizendo que toda a glória que ele recebeu, ele colocou sobre nós. Nós faremos o que Cristo faz. Se tiver um pouquinho de fé, como um grão de mostarda, a gente vai dizer para um monte: olha, esse monte aqui não está legal, sai daqui e te joga no mar. E vai acontecer, na glória vai ser assim. Então nós recebemos toda a glória, e Deus, sendo amor, ele até onde ele pode, ele sustenta o amor, ele não tira a glória que ele concedeu. É amor, né? E quem ama, sendo provedor como o Pai, concede tudo. É isso que o Senhor Deus nos concedeu, tudo. Aprove ao Pai dar-vos o reino. João 17, Cristo dizendo que toda a glória, não é só o reino, não. É toda a glória, todo o poder que Cristo tem, ele colocou sobre nós. Vamos poder voar, atravessar a parede, tudo, tudo. Essa é a essência de tudo, porque ele é a fonte de tudo. É a fonte que sustenta tudo. É amor, é o Deus Todo-Poderoso. E é pessoa. É verdadeiro, sem mácula, não pode negar a si mesmo. Não tira o amor, não tira a glória que ele concedeu. Por isso que a gente diz: meu Jesus, meu Senhor, meu Salvador, meu Pai, meu tudo. Meu Deus, é amor, é tudo. Meu amigo, meu tudo, tudo, minha vida, meu caminho, minha verdade. É meu. Por que é meu? Porque ele se entregou. Ele é meu e eu sou dele, nós somos dele. É um amor verdadeiro, um amor de entrega, de glória, de vida eterna.
Só que é fogo consumidor. Por que fogo consumidor? Porque é poder absoluto. Se sair da regra do amor, o que acontece? Se destoar, se não se alinhar, vai usar o poder que era destinado ao amor, o poder infinito, o poder fogo consumidor, organizado na pessoa de Jesus Cristo. Porque Cristo é o verbo de Deus. Sem Cristo, sem o Filho, fica o Pai, tá certo. Só que já não é o Pai, né? Quem recebe a Deus sem o Filho, recebe a Deus. Mas ele não vem como Pai. Não vem como amor. Vem como fogo consumidor. Todos vão retornar para o Senhor Deus. Chegando lá, uns para a direita, uns para a esquerda. O que é isso? Os que receberam o verbo de Deus, tudo foi feito, tudo foi planejado por Cristo, através de Cristo e para Cristo. É o poder absoluto do Pai que é realizado na pessoa do Filho. Cristo cumpre a vontade plena do Pai. Ele é um com o Pai, ele é o próprio Deus, só que ele é o verbo de Deus. Então, se não passar por Cristo, que é a vontade de Deus, o que acontece? Vai ter que passar pelo Pai, sem o advogado fiel, sem a definição do verbo de Deus, sem a vontade do verbo de Deus. Então, vai direto para o Pai, fogo consumidor. O que é isso? Todos voltarão para o Senhor Deus. Mas ir direto para o Pai aqui não é direto para o Pai. Para chegar no Pai, para chamar de Pai, tem que ser filho, tem que ser como filho. Tem que ser a imagem conforme a semelhança do Filho. Por isso nós temos o Filho, para sabermos o que é ser filho de Deus. Para sabermos o que é estar dentro da vontade de Deus. Para sabermos como é que Deus realiza as coisas. Tudo o Senhor Deus realiza através do seu verbo, Jesus Cristo. Que é o Cristo Jesus, que é o seu Filho ressuscitado. É o Cristo, o Messias. Que é Emanuel, é Deus conosco. Esse Deus está conosco, Deus sendo amor, Deus agora é nosso Pai. Por quê? Porque nós temos Emanuel, nós temos Jesus. Mas quem não tem Jesus não tem o que o Senhor Deus definiu, porque tudo foi definido através de Jesus. Jesus, volto a repetir, é o verbo de Deus. Então quem não tem o Filho, não tem o Pai na realidade, só tem a Deus. Mas não vai receber a Deus, porque só recebe a Deus quem recebe o Filho. Cristo diz, quem recebe a mim, recebe o Pai. Tem que adorar o Pai e tem que adorar o Filho igualmente, porque ambos são Deus. Então, o Deus vivo vai receber a todos. Tanto é que até os condenados vão ser recebidos por Deus. Mas onde? No grande trono branco. Fogo consumidor. Vão direto para o Criador sem a definição de Cristo, sem a realização de Cristo. Tudo foi feito por Cristo, tudo que existe. Se ficar fora de Cristo, não vai ter árvore, não tem planeta, não tem espaço para viver, não tem beleza, não tem prazer. Os que vão para o grande trono branco vão falar diretamente com o Criador, sem o advogado fiel, sem definição. Estão indo de encontro ao Deus vivo, sem ter aceito o Deus vivo. Aqueles que afrontaram ao Criador vão estar face a face com o Criador, que é fogo consumidor. Já nós aceitamos. Nós que parecemos estagnados, estamos em nossas almas com regozijo, com o Espírito Santo. O Todo-Poderoso já está dentro de nós, fluindo, realizando a sua obra. Nós temos o advogado fiel porque ele nos comprou com seu próprio sangue. Quando nós aceitamos o Filho de Deus, não nos tornamos santos porque somos melhores do que os outros, não, porque o sangue de Cristo nos envolve. O sacrifício do Cordeiro de Deus nos envolve, nos protege da morte eterna. Quando chegarmos perante o Senhor, glórias a Deus, nosso advogado fiel vai dizer algo muito parecido. Vai dizer, Pai, esse aqui não. Esse aqui é meu, eu comprei. Essa aqui é minha. Nós fomos comprados, irmãos. É muita alegria, eu confesso com muito regozijo o fato de eu ter pecado muito. E este Deus, o Deus único, Deus de Abraão,
ter enviado aquele mensageiro para falar comigo. E mesmo depois de eu ter pecado muito, mesmo depois daquele mensageiro, o Espírito Santo fala comigo, me dá testemunho que não adianta. Eu fui selado, fui chamado, estou salvo. Ele sabe que eu sei dele. Ele é meu, eu sou dele. O Senhor Deus sabe e me fala muitas vezes, não adianta, olha, quanto mais resistir, quanto mais tu olhar para as coisas do mundo, mais tu vai sofrer, mas não adianta, já é filho, não adianta, tá vendo? Já sabe da verdade, já foi revelado. Quando o Senhor revela, tá aberto. Quando o Senhor diz que é salvo, salva, é filho, é filha. Eu volto a repetir porque isso me alegra muito, irmãos. Isto é a santificação. Isto é o que a Bíblia diz, a palavra diz que o Senhor Deus, ele conhece as almas, predestina, chama, quando a alma diz sim, não é que a alma não tem força para chegar no céu, não adianta, a alma ainda vai pecar muito pouco, mas a alma diz sim, Jesus Cristo é o Senhor, em alto e bom som, sem vergonha do Filho de Deus. Quando o Senhor Deus olha isso, ele vem furioso, zeloso, em pessoa, mas em espírito, é o Espírito Santo, o Senhor Deus vem e faz morada nessa alma. Meu testemunho, irmãos, eu repito rápido, mas quem escuta já tem um panorama. Já lê a Bíblia, já sabe quão maravilhoso é o nosso Deus. Eu vi demônios, a ação deles a vida inteira. No dia em que eu me ajoelhei e declarei que Jesus Cristo é o Senhor, naquele momento, nunca mais os demônios conseguiram vir. É claro, de longe eles fazem o mal para todos. Para os cristãos, diretamente, né? E para os outros eles oferecem prazer. O falso fluir, que é a estagnação do mundo, né? O engano que os leva para longe de Deus. Mas no momento em que eu declarei que Jesus Cristo é o Senhor, nunca mais, irmãos, nem na imaginação, nem no sonho, nem em projeção astral, nem pessoalmente no meio da rua. Eu sei que tem muitos, isso aí é fácil de ver, né? Até você sabe, muitos são conduzidos pelo demônio, né? Pelos demônios. Mas por dom, nunca mais, irmãos. Não vi demônio encarnado, se transfigurando, nada. Porque eles não conseguem se aproximar de Deus. E o Espírito Santo é Deus. É Deus dentro de nós, fez morada. Por isso que a palavra diz que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. É o penhor da promessa. São palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. É a garantia. Estamos selados pelo Espírito Santo. É Cristo dizendo, eu e Pai viremos a Ele e faremos morada. Viremos a quem? Todo aquele que nele crê. Por isso que a salvação não é por obras. É pela fé no Filho de Deus. Então todo aquele que nele crê já tem vida eterna. Porque se creu por um único momento que seja, o próprio Deus em Espírito, o Espírito Santo vem e faz morada. A partir daí, amados, é isso que o Senhor Deus nos convida todos os dias. Nós já estamos salvos. Estamos num mundo que parece cada vez mais maravilhoso e é maravilhoso. Mas sem Deus é um fluir como um limo. É um escorregadio. Misericórdia. Imagina uma descida, né? E aí numa descida com óleo, com limo. É um fluir para baixo, para condenação, para o lago de fogo. É fazer coisas maravilhosas cada vez mais rápido, mas sem Deus. É fluido, sim. É bonito, sim. É maravilhoso? É. Mas maravilha vai até onde? Sem Deus, quando a luz se apagar, porque cada um tem uma luz, né? Tem uma glória que o Senhor Deus concedeu, mas tem um tempo. E nós que parecemos estagnados, muitas vezes ficamos ainda mais estagnados, porque não olhamos para cima. Porque quando olhamos o texto de Gálatas 2, versículo 20, pensamos de uma forma limitada. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Ai, que tristeza. Quer dizer, eu não vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós não pensamos assim, mas fica um resquício desse pensamento. Puxa, quer dizer, eu não vivo mais, fica uma coisa assim, né? Paulo entendeu muito bem isso. Paulo, quando escreve,
ele escreve totalmente movido pelo Espírito. A prova de que Paulo foi chamado, nós não podemos ver o testemunho dele. Ele deu testemunho, mas nós vemos a prova através da palavra de Paulo, que é a palavra de Deus, totalmente inspirada. Nós vemos um homem que é como nós, movido pela carne, chega a declarar que muitas vezes ele peca, mas não é ele que peca, é a carne que pecou. Quem que vai entender isso? Só quem é movido pelo Espírito. Só quem sabe que diz, como eu digo para vocês, eu digo por amor de vocês, porque o Senhor manda dar testemunho. Que diz, olha, pequei tantas vezes e o Espírito vem ainda e diz que eu estou salvo. O ímpio, que não tem o Espírito, ouve isso e vai dizer, olha, aquele lá tá maluco. Deus que é perfeito, Deus que é bom, Deus que é rigoroso, que não pode isso e não pode aquilo. E ele pecou tanto e ainda vem dizer que não, esse Deus não existe e aquele cara lá não é cristão, coisa nenhuma. E Paulo nos explica, né, até isso, que nós fomos arrancados, tirados desse sistema da carne, mas nós ainda estamos aqui e ainda estamos pensando, limitados pela carne. Muitos de nós pecam mais, outros menos, mas até aqueles que não pecam ainda estão sofrendo porque a mente está ainda pensando como a carne pensa. Paulo chegou ao extremo de explicar que quando peca, já não sou eu, é a carne que peca. Isso tem que ler várias vezes, estudar, pensar, refletir. Romanos 7. Romanos 7, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, lendo todo Romanos 7, Paulo diz que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Quer dizer, ele acaba fazendo o que não queria, o que a carne pediu. Se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Quer dizer, ele diz, olha, eu acabei fazendo uma coisa que eu não quero. Mas especialmente o versículo 25, Romanos 7, 25, ele diz, dou graças a Deus, e nós também, irmãos, é o que eu tenho dito para vocês, olha, eu falo a verdade por quê? Porque eu estou me exibindo? Não, porque eu estou glorificando ao Senhor Deus e dando graças a Deus, a verdade maravilhosa, olha, apesar de ter descido um anjo, apesar de eu ter pecado tanto, o Espírito Santo não sai. O Senhor Deus é onipotente, onipresente, sabe? Ele fez morada em mim e depois não vai dizer, esse aqui não é cristão, eu me enganei. Não, Deus não se engana. Seu Deus não vai dizer, eu me enganei, agora vou sair daqui. Vou sair desse pregador. Porque sendo Deus, ele não erra. Não erra. Eu também, como Paulo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que fez assim. Todo aquele que aceita o Filho de Deus não pode nada, acaba errando muito e entristecendo o Espírito Santo viu que é verdade, viu que está na batalha, o Espírito Santo não sai. Ainda que uma mãe abandone o filho, nosso Deus não abandona. Glórias a Deus, irmãos. Então Paulo, assim eu também, no versículo 25, segue dizendo, dá graças a Deus e segue dizendo, o que eu digo também, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Eu sirvo a Deus. Eu declaro Jesus Cristo é o Senhor, eu prego se eu puder pregar. Eu vivo para Cristo. Se eu viver 200 anos na terra, eu vou viver trabalhando para Cristo. Então, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Mas com a carne, ele serve a lei do pecado. E aí, entra naquilo que eu falei para vocês, né? O ímpio que lê muito rápido, ou que vê muito rápido a vida de um cristão, vai dizer assim, olha, aquele lá diz que serve a lei de Deus, mas está pecando. Mas não acompanha a evolução, né? Que vai deixando de pecar, vai se santificando. Não acompanha a evolução, né? A evolução da alma. O homem só quer a evolução das coisas. E o Senhor Deus envia o seu Espírito para a evolução da alma. Que obra maravilhosa. Porque o Senhor Deus não é somente o grande arquiteto. Ele é também o grande oleiro. O grande arquiteto, quando a gente diz assim, é o Senhor Deus construindo todas as coisas que só Ele pode fazer, o céu, a terra, o mar, tudo. É o grande arquiteto. Agora, o grande oleiro é o mesmo Deus transformando as almas, com a transformação da água para o vinho, que somente o Senhor Deus pode fazer.
É o Senhor Deus em espírito dentro de nós, nos dando o poder de sermos filhos. Como é que recebemos o poder de sermos filhos? Pelo conhecimento de Deus, pela transferência desse amor, dessa essência de Deus. É uma transferência que somente Deus pode fazer, porque somente Ele é Deus, e filho de Deus só pode receber de Deus. E para receber de Deus tem que ser recebendo diretamente de Deus. E como fazer isto nesse mundo? Somente tendo o Espírito de Deus. Paulo explicou muito bem isso em Romanos 7, que apesar de errarmos, apesar de ainda parecermos estagnados, porque o homem que está fluindo na carne, ele pega e vamos lá e estupra, e vamos lá e deita com uma mulher, deita com outra, e vamos lá, vamos trapacear, vamos roubar, e vamos lá, vamos adquirir mais poder, e vamos lá, vamos desenvolver isso, e não se preocupa com a lei de Deus. E nós cristãos éramos assim, todos pecaram. Mas agora nós estamos como Paulo afirmando, olha, eu tenho conhecimento de Deus, então com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu acabo servindo a lei do pecado. São os momentos, irmãos, em que nós entristecemos o Espírito Santo. E quanto mais nós fizermos isso, mais nós estaremos não somente entristecendo o Espírito Santo, mas trazendo sofrimento para nós mesmos. Por quê? Porque nós somos nascidos da água e do Espírito. Quem é salvo é salvo. O Espírito Santo já fez morada em nós. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos dando agora, é mais do que uma perspectiva, é um novo sentir. Sentimos o que Deus sente. E se entristecemos o Espírito Santo, inevitavelmente isso nos traz mais tristeza. E aí, cristão que é cristão vai acabar como Paulo reclamando, né? Romanos 7. Como é que eu fiz isso? Como é que eu pequei ainda? Aí volta, clama, chora, pede perdão. Tudo dentro da justificação. Já estamos salvos. Mas é o processo de santificação. Porém, quanto mais nós entristecemos o Espírito Santo, quanto mais nós pecamos, quanto menos atenção nós damos para o Espírito Santo, mais nós entramos no fluir do mundo, que é o fluir do Satanás, que é assim é melhor, assim é mais rápido. E aí nós acabamos espiritualmente estagnados. Já estamos salvos, já aceitamos o Filho de Deus. Estou falando dos irmãos, aqueles que buscam a Bíblia, buscam a palavra, estudam, mas justamente porque estão escutando as pregações, o Espírito está falando isso para todos os irmãos do mundo inteiro. O avivamento, o olhar para cima, prestar atenção que ainda falta. Quanto mais olhar para as coisas do mundo, mais dá uma escorregadinha naquilo que parece velocidade, parece fluir, parece, vamos ver, mas é um limo. É um fluir direto para o lago de fogo. Nós não vamos. Mas quando a gente cai nessa onda, por momentos que seja, nós entristecemos o Espírito Santo e também trazemos tristeza para as nossas almas. Então, amados, o único jeito é Cristo. Nós já recebemos comprovações, já somos filhos de Deus e temos que olhar para cima e temos que receber a alegria do Senhor em toda a sua palavra. Cada um analise a si mesmo e veja o que sente quando lê esses textos, como Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, este pregador falando isso, quem ouve diz assim, oh, é santo. Não, o Espírito está dizendo isso para mim também, para todos nós. Será que algum de nós vai chegar a ser como Paulo? Pode ser, não sei. Não sei, não me comparo, não quero me eleger, né? Paulo mesmo se colocava lá embaixo, né? Porque aquele que quer subir, que desça mais, né? Que se humilhe. A lei de Deus é completamente diferente da lei deste mundo. Porque ao se humilhar, aparentemente a gente perde tudo, mas nós ganhamos tudo no mundo espiritual. As nossas almas são construídas na rocha eterna que é Cristo. Nós conquistamos tesouros lá em cima. E esses tesouros só podem ser conquistados se nós conquistarmos o coração do nosso Pai.
Até galardões tem, mas a verdade é que todos os salvos têm a vida eterna, porém, desde já nós temos galardões, temos um regozijo cada vez maior se nós olharmos para cima. E esse regozijo, seja o que for em espírito que o Senhor nos conceda, isto é a verdade, isto que é o progresso, isto que é o evoluir, isto que é o fluir, isto que é aquele não somente saber, mas o sentir. Sentir que sim, agora está indo, agora está fluindo, agora está gerando, agora estamos indo, agora está crescendo, agora a fé está aumentando, agora. Porque muitas vezes nós achamos que avivamento é aquela junção e aquilo é bonito. E às vezes acontece um avivamento num ponto do planeta e vem todo mundo e enche aquela igrejinha e congestiona a cidade, mas o avivamento é na tua alma, aí onde tu estás, é olhar para cima. Não adianta ir para um lugar se mover facilmente como se Cristo viesse já. E mesmo que seja o dia do Senhor, não adianta ir correndo para lugar nenhum, é Cristo quem vem nos buscar. Glórias a Deus, não tem que correr para lugar nenhum. A custo de avivamento, não tem que fazer junção se não é aí na tua cidade, na tua esquina, se não é fácil para ti chegar. Não tem que fazer junção no outro país e ir lá e não sei o que, não. Não tem que haver promoção do homem. O fluir do homem entra muitas vezes até na igreja e comove irmãos e acham que estão fluindo e é bonito e começa a fazer aquela junção e muitas vezes isso se torna em estagnação. No final todo mundo foi lá ver o que tinha lá, se emocionou e foi embora. E fica só junção e fica só canções e cronogramas e para manter aquilo e no final a riqueza que é a palavra de Cristo está na Bíblia, em qualquer canto do mundo onde se possa ler a Bíblia. E aqueles que já leram a Bíblia, já têm a palavra de Cristo, já têm a água viva dentro de si. E o fluir é justamente o casamento, é justamente o transformar dessa água viva em vinho, o vinho da alegria. O primeiro milagre do Senhor Jesus em Caná da Galileia. A transformação da água em vinho. O que era aquilo? Simbolizava a transformação da palavra do Senhor dentro de nós, na alegria, no regozijo da salvação. Porque não adianta dizer, fica feliz aí o criatura, está salvo. Não é assim. Tem que beber dessa água. Então, quando nós olhamos para Gálatas 2, versículo 20, nós lemos, já estou crucificado com Cristo. Que notícia, hein? Não é reconhecer que todos nessa terra estão crucificados. Todos. Olha, tem milionário aí que não tem felicidade, nada, e ainda vai morrer e vai para o lago de fogo. Todos estão crucificados, mas nós estamos apenas reconhecendo, olha, não vou nessa onda, olha, não vou nesse fluir, porque isso daí é estagnação. Aí olham para nós e dizem que nós estamos crucificados com Cristo. Pois é, né? Todos estão crucificados, só que uns não sabem. Não sabem que estão crucificados já, né? Pelas suas ações, pelo seu fluir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Está todo mundo crucificado, todos pecaram. Todos estão crucificados, marcados para morrer. Mas nós sabemos que nós estamos crucificados também, essa é a diferença. E eles não sabem. Eles quem? Os que não sabem, os que não aceitaram a Cristo. Quando nós aceitamos Cristo, que é a verdade, nos mostra que não é aqui. Os que não têm Cristo não conseguem nem ver que vão morrer, não é aqui, eles ficam esquecendo. Não me fala disso, tem que ser positivista, né? Tem que ser para cima e vamos tocar. Tem gente ficando velhinha de bengala, se arrastando e dizendo, vamos tocar, vai dar certo, está indo para o lago de fogo. E não quer nem ouvir o nome Jesus. E aí não tem nem mais 5 minutos para dizer, esse Jesus, ele fala contigo, é bom, é só aceitar. Não tem medo de quê? Não dá para entender, né? E nós sabemos que Jesus é a verdade, nós aceitamos. Não é isso que aconteceu com vocês? É claro que é. Quando chega no momento o cristão arrepia, ele já aceita. Não quero saber. Pode ser que nem todos os irmãos pensaram assim.
Mas as nossas almas sentiram isso, sentiram como se pensasse, olha, eu não quero saber. Olha, eu quero pecado, olha, eu quero disso, eu quero daquilo, mas eu tô vendo que é verdade. Como é que tu vai aceitar Jesus, cara? Se tu tá pensando aí, não, é assim que eu vim para Cristo, do jeito que eu tava. Não quero saber, eu tô cheio de demônio, me ensinaram muita coisa, virei um mago. Não, mas eu não quero saber, não quero saber, é isso que a minha alma pensou. Agora chega. Tem uma legião de demônios enfurecida aqui. Foi assim comigo. Eu pude sentir a legião. Ah, mas aos 4 anos de idade veio o primeiro demônio, aprendi tanta coisa, não sei o que, estudei tanto, fiz tantas experiências. Eu não quero saber, meu querido, não quero. Mas tu gosta? Gostei. Mas não quero saber. Mas tu tá querendo? Não, não quero. Não, mas não aceita agora, vai lá, curte o. Não, não quero. Tudo isso a minha alma sentiu. E a legião de demônios enfurecidos. Mas eu não quero saber, eu estou vendo que é verdade. Se é assim, tudo isso a minha uma pessoa. Eu vou aceitar, é agora mesmo, eu vou aceitar, é o Filho de Deus. Chamei 2 irmãs que eu considerava irmã. Espero que sejam salvas, porque são de uma denominação lá que é do capeta, hein? Mas vai ter gente salva. Vai ter gente salva de todas as denominações. Menos daquelas que declaradamente são do Satanás, né? Não precisava chamar ninguém, mas eu chamei, me ajoelhei, declarei, aceitei o Senhor Jesus. Não quero saber, eu estou vendo que é verdade, não quero, eu aceitei. Imediatamente, irmãos, parou tudo. Claro, aí começa a perseguição, que já existia. Todo mundo na face da terra é perseguido pelo Satanás. Todo mundo já está crucificado. Mas eu aceitei a Cristo para quê, amados? Para que vocês aceitaram a Cristo? Isso é que é fluir. Para ver a verdade, não disse que é verdade? Que negócio é esse? Vamos ver que negócio é esse. Eu não quero saber, eu quero ver. Foi assim. Foi. Vocês acham que bam? Não, não tem bam nenhum. Eu aceitei a Cristo assim, podre, pecador e tudo. E 4 anos depois ainda desce um anjo em carne para me corrigir. Em carne. Mas a alegria é essa. Cristo faz tudo. Tudo. Irmãos, aceitando o Filho de Deus, a salvação é garantida. Então, isso é que é fluir. Na mesma hora, quando eu aceitei o Filho de Deus, o que começou a fluir? Porque a minha vida inteira eu vivi estagnado, os demônios me enganando. E aqueles que estão ricos, milionários e negam a Cristo até o final, na mente deles vão dizer, mas então qual é a diferença? Eu tive sucesso, quer dizer que eu não estava estagnado. Mas estagnado na carne, como eu vivi sem poder ter nada, ou estagnado tendo tudo, estagnado é estagnado. Eu me refiro a estar bloqueado, estagnado no mundo espiritual. Todos nessa terra, sem Cristo, estão crucificados. Mas quando nós escolhemos ser crucificados com Cristo, é diferente. O Senhor Deus permite escolher. Todos estão crucificados. Há um tempo aqui, a palavra diz que ao homem foi ordenado morrer uma só vez. Não tem reencarnação. Vindo depois disso o quê? O juízo. Está ordenada uma cruz para todo mundo. A diferença é saber qual é a tua cruz. É a de Cristo ou não é a de Cristo? Né? Será que a tua cruz tem salvação? É o que eu vejo que a minha alma fez. A minha alma aceitou a Cristo simplesmente porque a minha alma pensa assim, eu não quero saber. Né? Se Cristo é o Senhor, tudo foi feito por Ele e para Ele, a obra que Ele iniciou, Ele termina. E ainda que eu não cumpra tanto quanto Paulo, no final eu e vocês nós acabamos cumprindo, porque dentro de nós está o próprio Deus. No final isso é igual para todos, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Mas de vez em quando tu ainda pensa nisso e naquilo. Mas a porta é estreita e apertada. Vai chegar num momento que é que nem Paulo vai dizer assim, olha, não sei se vai ser amanhã. Paulo já tinha o Espírito Santo falando de uma maneira que ele já sabia. Que agora eu vou, mas não volto. Bye para vocês. Olha, eu amo vocês, mas agora é agora. Tô indo, né? Imagina se alguém diz isso hoje. Ele diz, o cara é louco, né? Eu tava no hospital uma vez. E uma mulher, eu perguntei para ela se deu a entender que era cristã, ela se dizia isso e aquilo, que queria fazer isso e aquilo, que toda a família dela, um era pastor e não sei o quê.
mas ela não declarava que Jesus é o Senhor, né? E aí eu, movido pelo Espírito, fiz uma pergunta simples para ela. Eu disse assim, mais ou menos assim, eu disse, olha, se viesse um anjo agora e dissesse para ti que tu tá salva, que é a tua hora, e te perguntasse se tu quer ir agora ou quer ficar mais um pouco, e não sei o que, né? Bom, eu como pregador não vou mentir, eu tenho pedido ao Senhor Deus varua, quero ficar mais para pregar, para levar a palavra, mas não por medo. Não por medo, não dá para viver com medo de ir para o lago de fogo. Muitas vezes eu tive medo do Senhor Deus, mas vindo ao Senhor, o Senhor transforma o medo em temor. Mas quem não está em Cristo, ela, no caso dela, já sentia isso, já vivia isso, sem estar em Cristo. Ela vivia a presença do Senhor Deus, o medo que ela tem do Senhor Deus, assim como os demônios têm, é outro tipo de medo. Então eu perguntei para ela se viesse um anjo agora te dizendo, olha, tu tá salvo, a tua hora é agora de subir. Ela respondeu com um furor, irmãos, com um desprezo, e disse mais ou menos assim, não, primeiro porque eu não sei se lá em cima é melhor do que aqui, mas como que não sabe? Deus não é perfeito? Né? Não sei se lá em cima é melhor do que aqui. Segundo, né? Ela falou assim, depois porque eu tenho muitas coisas para fazer, né? Então ela poderia responder como este pregador fala, não, eu quero ir, glórias a Deus, se o seu Deus me levar, quando eu chegar lá eu vou ver sua perfeição, né? Mas eu pedi ao Senhor Deus para viver a minha porção debaixo do sol ainda aqui, né? Porque eu vejo que é maravilhoso, eu gosto de levar a palavra e eu também queria ter uma varoa, né? Uma fiel ajudadora. Eu queria, não sei o que, né? É diferente a resposta. Mas quem crê sabe que esse mundo é estagnação, sabe que todos já estão crucificados e no final já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, cada vez mais a porta, cada vez mais estreita. E ainda que eu tenha isso, eu quero aquilo, cada vez mais, olha, né? O Satanás está querendo que a alma declare, adore o Satanás. Mas para mim, não. Já fui ameaçado de morte muitas vezes. Para mim, não, é Cristo. Não tem o que pensar. Né? E pode me matar. Não. E esse mundo já mata as pessoas. Todos estão crucificados. E a vida que agora vivo na carne, olha, eu estou vivendo na carne ainda. Limitado, né? Então eu vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então aqui no final do versículo 20, nós lemos que o Filho de Deus me amou tanto assim que se entregou totalmente por amor de mim. E a minha fé, a fé que eu tenho, é pela fé do Filho de Deus. Eu não tenho fé nenhuma na realidade. Tudo vem de Deus. A palavra nos explica que até a fé, quem quer ter mais fé, tem que pedir. Tem que pedir. Tudo. Tem que clamar. Tem que mostrar. Por que clamar? Por que parece que o ímpio vai dizer que parece que Deus é ruim, não sei o que, né? Se Deus é bom, dá logo de bandeja. Mas foi o que ele fez. Ele deu de bandeja, entregou o próprio filho. É Melquisedeque trazendo, como que numa bandeja, né, o pão e o vinho para Abraão, para mostrar que a luz vindo, o Criador sendo amor se manifestando. E esse amor que está em nós é o amor pela fé do Filho de Deus. É um amor tão grande que ele se entregou a si mesmo por mim. Então, cristão, quando aceita o Filho de Deus, ele é cristão, não adianta. É homem cristão, é mulher cristã. No final, esse amor é tão grande que já entrou, não adianta, é o próprio Deus em espírito que fez morada. E sendo o próprio Deus, é o Todo-Poderoso, convence dia após dia. E no final, esta frase que parecia tão pesada, é luz. Já estou crucificado com Cristo. Puxa, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, vai nos dizer assim, puxa, eu que estava no mundo, fluido, ia fazer isso, ia fazer aquilo, e agora estou crucificado com Cristo. A nossa velha natureza nos faz olhar para baixo, para o mundo. E o Senhor nos chama para olharmos para as coisas de cima, para as ruas de ouro, os pomares sem fim,
Mansões celestiais. Quer chamar de mansão, não é como aqui, mas são as moradas que Cristo foi preparar, muito mais do que mansões. Então, eu já sei que está todo mundo crucificado, mas epa, eu não, eu estou crucificado com Cristo. Se é para morrer, todo mundo vai morrer. Se é para morrer, eu vou morrer declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Paulo, em Romanos 7, já deixou claro que ainda na carne, ainda estão vendo aqui, às vezes a carne peca, às vezes não sei o que, às vezes eu não resisto, entristeço o Espírito Santo, mas o Senhor não desiste, filho está selado. Se é filho, também não desiste do pai, né? Então, por mais que erre, não pense que o Satanás vai deixar fácil, não. É a perseguição, assim como o Senhor foi perseguido, nós também somos. E quando chegar a nossa hora, que a nossa hora é determinada pelo Senhor Deus. Então, se a gente tem que viver muito ou pouco nesta terra, ainda quando chegar a nossa hora, muitos de nós serão tentados pelo Satanás oferecendo, olha, se não sei o que, tu vai viver. Vou te dar, olha, tu já tá velhinho, vamos dizer, 90 anos. Daí o Satanás vê que essa pessoa vai até os 120. Tem gente que viveu até os 140 e poucos. Eu vi um velhinho desse fumando 2 carteiras de cigarro por dia e ele tinha 140, alguma coisa. No Jô Soares, está no YouTube. Eu não me lembro se esse velhinho tinha 120 e poucos ou 140, mas ele disse que na família dele tinha gente com 100, toda a família dele era assim, né? Vivendo acima dos 120 anos. E aí vai que na última hora deste pregador ou da tua vida vem o Satanás, quer dizer, o espírito de Satanás, né? E através dos ímpios te oferece, olha, se tu fizer isso, ele veio, mas eu já tô com 90 anos, vou morrer. Já tô velho, né? Mas o Senhor sabe que é a tua hora. Aí o Satanás vê que tu pode viver mais. Mas se é a tua hora, é a tua hora. Agora, se não for a tua hora, se a tua hora for os 120, e tu não sabe, tu acha que já tô com 90, então tô bem, cheguei com saúde aqui, é raro, né? E o Senhor Deus sabe que tu vai até os 120, mas tu não sabe. Aí vem o Satanás, seus demônios, através do homem, te ameaçam e te dizem alguma coisa, como tá fazendo aí nos países, né? Alguns países. Te diz, olha, se tu fizer isso, negar o teu Jesus, tu vai viver. Tu tá com 90, mas tu vai viver. Eu tô vendo aqui, eu tenho conhecimento, tu vai viver até os 120, 130, 140. Tu é uma exceção, hein? Olha, tu vai viver, mas tem que negar esse teu Jesus aí. Cristão que é cristão não nega. E pode ser que morra com 90, porque não negou a Cristo. E pode ser que viva até os 120, porque não negou a Cristo. Porque independente da ameaça, o homem faz o que faz e acha que determina as coisas, mas não. Quem determina é o Criador. Então, se chegar a tua hora, irmãos, eu não me lembro se foi 1 ano ou 2 atrás, eu estava no hospital, foi quando eu encontrei essa mulher, né, cheia de medo. Ela no hospital começou a arrumar as coisas e via novela na TVzinha e se achava e eu fiquei jogado lá, nem pensei, nem orei, eu não tive nem o desespero, sabe? Tem uns que acham que são de Cristo, não são, porque chegou a hora do desespero, não, Senhor, não sei o quê. Nem sempre é irmão, hein? Nem sempre, só o Senhor Deus sabe. Entristeci o Espírito Santo? Sim, entristeci, nem orei. Tava na cama de hospital ali, fiquei uma semana, não tinha preocupação nenhuma. Será que eu ia morrer? Eu já fui assim achando, olha, eu não sei, é tão forte, né? Eu não sei se vão me levar. Não sei o que vai acontecer aqui dentro, né? Isso é que é fluir, irmãos. Isso é que é fluir. E depois eu passei a ter medo do Criador. Mas por quê? Por causa da falta de fé, por causa do entristecer o Espírito Santo, por causa dos pecados. Mas filho que é filho, é filho. E tudo isso porque eu aceitei o Filho de Deus. Então, eu declaro assim de boca cheia, com segurança, já estou crucificado. Mas está todo mundo crucificado. Não, mas peraí, eu declaro, eu já estou crucificado com Cristo. Eu não quero saber. E vivo. Não mais eu. Por que não mais eu? Como é que vai chamar isso de vida, irmãos? Nem Cristo teve a vida que ele quis, não é? Cristo é a vida. Ele veio nesse mundo de morte e não teve a vida que é para ser. Não, ele fez isso por amor de nós. Foi sofrida a vida dele. Então isso aqui não é vida. Não é vida, né? O próprio Deus, o nosso Deus, declara que não é essa vida. Isso não é vida, né? A vida é Cristo.
como é que eu vou dizer que vivo, que estou vivo, que não sei o quê? Não, isso que não é vida. Por mais que eu peque ou deixe de pecar, ou por mais santo que seja, irmão, o sentimento é que a minha casa não é aqui. Eu vivo, mas eu não adianta. Não adianta, sempre é Cristo que vive em mim. Sem Cristo, aí sim é que eu estou morto. Sem Cristo não dá. E a vida que agora vivo na carne, quer dizer, se alguma vida há, se algo bom há, se ainda né, viver vai ser numa refeição agradecendo a Deus, num passeio agradecendo, dando graças, vivendo em Cristo. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Não é a minha fé, é a fé do Filho de Deus que entrou em mim. Ele fez morada em mim. E eu passei a ter essa fé, né? O espírito está pronto. Muitas vezes a carne é fraca, a gente deixa de olhar para o Senhor e deixa de receber mais dessa fé. Então eu vivo essa vida pela fé do Filho de Deus. Olha que palavra poderosa. Muitas vezes a gente lê rápido e diz assim, vivo pela fé. Eu tenho fé. Não. A palavra é completa. Vivo-a. Como é que eu vivo a minha vida? Pela fé. Ah, então tu tem fé. Não. Eu tenho fé, mas eu vivo essa vida pela fé do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus viu que eu falei a verdade, que eu aceitei ele. Naquela noite, eu pensei, não, agora chega, eu não quero saber, eu estou desejoso do mundo e tudo, continuo desejando, mas não quero saber, eu aceito, eu estou vendo que é verdade. É o Filho de Deus que tem toda essa fé, eu não tenho. Mas eu vi que ele é o caminho, a verdade e a vida, então eu criei. Todo aquele que crê tem a vida eterna. A fé do Filho de Deus eu criei. E aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê, o Pai e o Filho vêm e fazem morada. Ora, se o Filho está dentro de mim, então a fé do Filho de Deus agora está dentro de mim. Pena que muitas vezes eu deixo de olhar para o Filho de Deus, né? Entristeço o Espírito Santo. E essa fé é tão grande a ponto do Filho de Deus ter se entregado totalmente por amor de mim. Isso é que é fluir. Então, amados, esses mistérios nós vamos recebendo quando nós olhamos para cima. É isto que nos coloca o texto de João 3, versículos 3 ao 8. É quando Nicodemos foi aprender com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus entrega a verdade, né? Por mais que pergunte, olha, eu sei que tu é de Deus, ninguém pode fazer sinais aí se não for de Deus, pode elogiar, pode falar o que quiser, mas ele vai receber a verdade. Então o Senhor Jesus diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí fica uma sensação estranha, né, irmãos? Mas já aceitei o Filho de Deus, agora tem que fazer isso, fazer aquilo e não sei o que. Não, aceitou o Filho de Deus, já tem a salvação. E justamente porque aceitou o Filho de Deus, é que Deus te aceitou. Porque o sacrifício do Senhor Jesus foi imenso e tudo foi feito por ele. Quem aceita o Filho de Deus, Deus aceita essa pessoa. Então Deus, o Pai e o Filho, vêm em Espírito e fazem morada. E aí o cristão que já tem o Espírito dentro dele, ele é nascido do Espírito. É como o versículo 8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quando o cristão agora vive nesta terra, ele é nascido da carne, mas já está no segundo nascimento também. Nós já sabemos que estamos habitando este corpo de carne, mas aqui não é a nossa pátria. Então, quando nós lemos o versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós não mistificamos isto. Nós não transformamos isso em regras de opressão. Nós não transformamos isso em evolução. Nós não transformamos isto nas coisas que o homem faz. Peraí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não sei o que. Não, nós simplesmente cremos no Filho de Deus e porque cremos, nós buscamos, olhamos para as coisas de cima, sempre escutamos as pregações, sempre lemos a Bíblia Sagrada, sabemos que o Espírito de Deus está em nós e o Espírito de Deus, na hora certa, faz o avivamento, na hora certa dá a chuva serôdia, na hora certa o Senhor
termina o vaso. Então, na verdade, olha que terrível, é terrível mesmo. Mas a única coisa que tem que ser feita é aceitar o Filho de Deus. Aí deixa de ser terrível. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí o cristão movido pelo Espírito já nasceu do Espírito. Já conhece as parábolas, já conhece o primeiro milagre do Senhor, mostrando que, olha, quando nós aceitamos o noivo, nós entramos num casamento, glórias a Deus. E muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, é quando o vinho parece que termina, né? Mas não, o pai não abandona um filho. É a festa espiritual da salvação, é o casamento. Nós somos a noiva. E quando o vinho termina, o que o Espírito faz? Avivamento, vai lá o Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, que é a água que Cristo ofereceu no poço de Jacó, nós já bebemos dessa água, muitas vezes, por isso que a gente escuta, né, pregações, lemos a Bíblia Sagrada diariamente, oramos, pedimos ao Senhor, nós já tomamos dessa água. Conforme Cristo diz, nós já bebemos do seu sangue, já comemos da sua carne, ou seja, nós nos alimentamos de Cristo. E este casamento não termina porque é a união do noivo com a noiva, a união do Salvador com os remidos, com a igreja. E quando parece que o vinho termina, o que faz? Glórias a Deus, o Senhor Jesus dá um avivamento. Ele transforma a água que já está dentro de nós no vinho da salvação, da alegria de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E seu versículo 8, mostrando o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Essa é a sensação daquele que não está buscando muita palavra, não sei o que, o sofrimento, entristecendo o Espírito Santo. Tu não está sabendo o que o Espírito Santo está fazendo. O ímpio não vê nada e o cristão, quando não vê nada, está salvo, mas sofre. É o Espírito movendo aquela alma. Tu não sabe o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós que nascemos do Espírito, basta olhar para o Senhor Deus, basta se alinhar um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais, para ouvir a voz do Senhor e para não sermos como os ímpios, porque nós somos salvos, mas não nos sentimos assim, sem saber o que é isso, o que é aquilo. Porque todo aquele que é nascido do Espírito é assim, assopra onde quer. Vocês estão entendendo, irmãos? Se move com Deus. Nós não fazemos aqui na terra, nós somos crucificados com Cristo, escravos de Cristo. Por quê? Isso se chama alinhamento perfeito. Entrega, quando a hora aperta, olha, um pecador, por mais que peque, se ele é de Cristo, por mais que peque, chega na hora que aperta a porta se fechando, não, eu sou de Cristo, eu estou errado. Aí este pecador, ele sai do mundo e se alinha com Cristo. Ele entra no mover do Espírito, porque o mover do Espírito para o mundo é assim. Assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, não sabe o que está fazendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por mais que peque na carne, como Paulo explicou, ele é de Cristo. Na hora do aperto, não. Na hora do Satanás oferecendo, te dou isso e tu vai ganhar aquilo, não. Prefere perder. Vocês estão entendendo, irmãos? Cristão que é cristão sabe, nós sabemos, irmãos, que na hora do aperto, a porta vai se fechando, nós vamos sempre declarar que Jesus é o Senhor. E não da boca para fora. Isso aí tem pregador milionário, vai pro lago de fogo, né? Que usou o dinheiro das ovelhas, né? Foi lá só tirar a lã das ovelhas. Mas o cristão que é cristão, na hora do aperto, ele diz assim, opa, eu estava no barquinho errado. Jesus, o Senhor está nesse barco aqui, né? Eu já estava indo com meus amiguinhos ali. Então, o cristão quer ir nas ondas de quem? Do Espírito. No fluir de quem? Do Espírito. Quer ser impelido por quem? Pelo Espírito. Quer ser movido por quem? Pelo Espírito. De quem? De Cristo. Espírito Santo. Espírito de Deus, é Espírito do Pai, do Filho, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o mesmo Deus que em Espírito fez morada dentro de nós. E aí é que está a confusão, não sei o que está acontecendo, não sei porque fiz aquilo, não sei para onde vou, não sei o que, mas é que tu está no Espírito, tudo é novidade, amado. Amada, irmãos,
O mundo vai girar tão mais rápido que a palavra diz, o Senhor está dizendo para nós, que é muito importante se entregar, porque nós não podemos fazer nada. Nós temos que ser movidos pelo Espírito, que muitas vezes nem o cristão sabe o que o Espírito está fazendo, por que aconteceu isso comigo. Eu só me alegrei muito depois que o Senhor muitas vezes me deu provas de que eu estou salvo, de que eu estou sendo movido pelo Espírito, impelido pelo Espírito. Então, amados, o cristão está salvo. Eu falo o cristão. O cristão pode escolher se mover com o Espírito, que é o fluir, que é entender, que é desejar que o tempo passe. Estou indo com Cristo, está chegando a minha hora. Né? É a palavra dizendo, quando essas coisas acontecerem, é para se alegrar que a nossa redenção está próxima, não é para se entristecer. Isso é o fluir, porque quem está numa cachoeira para baixo nem tem tempo de pensar, né? Mas imagina assim uma cachoeira que dê tempo para pensar. Não tem volta, caiu naquilo ali. Agora, se tu sabe que aquilo ali é a cruz de Cristo, se tu sabe que passando por aquilo ali tu vai para o céu, tu vai cair naquela cachoeira dizendo, eba! É um exemplo tosco, né, irmãos? Mas o que é o fluir? É um movimento que vai. Agora, ou vai tranquilo ou vai arrastado. Tem uns que vão tranquilos para o lago de fogo, aceitando o Satanás. Outros vão arrastados para o lago de fogo. São aqueles que criam justificativas, o mundo perfeito, diz que isso não existe, toda hora tentando justificar. Tem uns que até montam um canal para tentar provar que Jesus não existe. Que força que tem que fazer, né? O cara dedica a vida inteira para tentar provar que Jesus não existe, que cristão é bobo. Que força tem que fazer, né? Isso é que é resistência. Então tem uns que vão fluindo para o lago de fogo e tem uns que vão resistindo até o fim para o lago de fogo. Da mesma forma, do outro lado, tem cristãos, somos nós, uns que vão fluindo para o céu, aceita, é glórias a Deus, é oração, é santificação, é muita leitura, é pecado. A palavra diz assim, que tem que levar cativo todos os pensamentos, imediatamente pega os pensamentos. Se eu pensei nisso, não sente medo, nada, simplesmente corta. Eu ia fazer aquilo, não, isso não é de Cristo. Levar cativo todos os pensamentos a Cristo, isso é o fluir. Vamos com Cristo e vai naturalmente. Mas tá doendo, mas tá isso, glórias a Deus, e vai indo. Isso é de Cristo, já tem entendimento da palavra, glórias a Deus, ação de graças, agradece. Ajuda quem pode ajudar, ora, prega. Isso é fluir, né? Mas o mundo isso, glórias a Deus. Será que é a minha hora? Será que não é? Glórias a Deus, vou orar pelo outro. Vou levar a palavra, vou fazer uma obra aqui, uma obra ali. A salvação não é por obras, mas se dá para fazer, eu vou fazer, porque o Senhor Deus me colocou para fazer. Vamos indo, vamos fluindo. Então isso é o fluir. Ou o resistir, né? Cristão está salvo, mas pode resistir, pode entristecer o Espírito Santo. Eu dou testemunho, irmãos, eu fiz isso muitas vezes. Só traz sofrimento. É o Senhor Deus dizendo, olha, filho, filha, não adianta, tu já viu a verdade, Jesus é a verdade, né? O Filho de Deus. Se tu buscar ainda o mundo, tu vai resistir. Aí, como tá salvo, como o Senhor Deus viu que tu não mentiu, que tu aceitou mesmo, Filho de Deus, tá buscando, mas tá ainda tá sofrendo pelas coisas do mundo, né? Sofrendo mais do que deveria. Olha eu aí, ó. Se o Espírito está me ensinando, irmãos, estou aprendendo. Então está perdendo de fluir com Cristo. O Espírito, que tu não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, o Espírito faz coisas que só o Senhor Deus sabe, porque o Espírito é Deus. E perder essa oportunidade, esse regozijo de se alinhar com Abraão, né, o pai da fé, de ser movido pelo Espírito, ser simplesmente conduzido, né? Muitas vezes a gente entristece o Espírito Santo, então salvo está salvo. Mas aí, como nós estamos resistindo, ainda com a mente carnal, ainda buscando as coisas desse mundo, o que acontece? Já não é uma entrega, né? Já não é Gálatas 2, versículo 20. Já está crucificado, mas não está admitindo que está crucificado com Cristo. Não, já admiti, já aceitei. É verdade, o Senhor Deus viu que é verdade. Se foi verdade, está certo. Mas não está vivendo isso.
Quando aconteceu uma coisa, não é, não é glórias a Deus, é chora, é clama, pede, mas olha, se entrega, é o fluir. Mas se em vez de chorar, a diferença de chorar e sofrer, se entregando no fluir, para aquele que chora e sofre desejoso das coisas da carne, a diferença é essa. Os dois estão salvos se estão em Cristo, porque na realidade nós queremos. Eu quero a varoa, será que eu vou ter? Eu quero um carro, eu quero uma casa. Ah, mas tu teve várias chances, né, pregador? Tive. O pregador aqui teve muitas chances de ser milionário. E desprezei. Eu não estava em Cristo, né? Mas agora eu tenho que me mover com o Espírito. Se é assim mesmo, eu não sei. Pode ser que eu fique milionário ainda, pode ser que não. Eu tenho que ter o mesmo sentimento. Tudo é glórias a Deus. Se eu ficar milionário, vai ser Gálatas 2:20, já não vivo eu, é Cristo. Não vou pegar o dinheiro e sair aí fazendo festa carnal, não. Agora, mesmo sem tendo dinheiro, muitas vezes, por estar salvo, o que o Espírito faz? Já que eu entristeci o Espírito Santo, entristeci, não foi contra, não sou contra, pelo contrário. Eu busco a face do Senhor, estou salvo. O Espírito já falou comigo várias vezes que eu estou salvo, assim é com todo cristão. Mas quando entristece o Espírito Santo, quando está teimoso, ainda está olhando para trás, o Espírito, então, em vez de conduzir, em vez de mover suavemente, que é o fluir, o Espírito impele. Está resistindo, né? Vai sofrer mais. Tu não sabe que o tempo passa, que é a vontade do Senhor Deus, que nem todo mundo tem tudo nessa terra? Está ainda olhando para trás? Então, o Senhor Deus nos ensina tudo isso. Lucas 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que cruel, né? Se a gente pegar só um texto assim, vai dizer, puxa, então não tem salvação. Glórias a Deus, né? Que tem a palavra completa, dizendo que o Pai não desiste de um filho, que Deus não erra. Uma vez que o Senhor Deus vem e faz morada, Ele não vai dizer, ai, errei, vou sair daqui. Pensei que esse aqui era salvo e não era, vou sair. Está olhando para trás. Ele não é apto, não é digno do reino de Deus. Não vai ser salvo mais. Eu achava que era, né? Não, Deus não pensa assim. Mas então nós lemos Lucas 9,62. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É verdade, não está apto, está sofrendo. Não está indo, não quer ir. Mas porque está salvo, o que faz o Espírito? Arrasta, né? Empurra, tu sofre. Até chegar o momento que tu diz, ainda que diga como eu estou dizendo hoje, né? Meio humilde, meio apagado, assim, né? Que já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Que eu falo em verdade, eu não posso falar assim com tanto glamour como Paulo. Mas vai chegar a hora que vai ser. Que bom, né, irmãos? Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é a verdade que nós estamos vendo, né? A vida não é aqui. Então, quando eu achava que ia viver aqui, hoje é dia após dia, eu estou vendo que eu não estou vivendo mais. Né? Não estou vivendo mais. Estou vendo que, olha, quem está vivendo é Cristo dentro de mim. Dia após dia, pregando e lendo a Bíblia e buscando, é Cristo. Apesar do meu mimimi, do meu querer isso, aquilo, eu estou cheio de regozijo, da alegria. Mas quem que faz essa vida, então? Como que isso pode ser possível? É Cristo vivendo em mim. Então, amados, enquanto nós estivermos aqui embaixo, nós somos luzes. Porque o nosso Pai é o Pai das luzes. As nossas candeias estão iluminando, estamos como embaixadores de Cristo. Ainda que oprimidos pelo maligno, nós somos livres em Cristo, porque a nossa vida eterna está escondida com Cristo. É o que diz Colossenses 3, versículos 1 ao 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Olha a palavra. Se já ressuscitastes, como que já ressuscitou? Como que a palavra está falando com um cristão que está na terra aqui ainda? É o que a palavra diz, é passado. Aquele que está em Cristo já foi, é consumado, é garantia.
E nós sabemos disso. Por que então ainda sofremos mais do que deveríamos? E a palavra está aconselhando para sofrer menos. Se já ressuscitastes com Cristo, porque quem está com Cristo é garantia, já foi ressuscitado. É o futuro consumado, está consumado. Se já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, para sofrer menos. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha aí, Colossenses 3, versículo 3, dizendo, porque já estáis mortos. De fato, está todo mundo morto. As pessoas acham que tem vida, está todo mundo crucificado. É dito e certo. Pode fazer o que quiser com a ciência para viver 100, 200, 500, 1000 anos. Já vai chegar a hora, está todo mundo morto. Mas nós fomos crucificados com Cristo. Então, Cristo na cruz disse, está consumada, a obra de salvação está consumada. Quem nele crer tem a vida eterna. E aqui então em Colossenses 3 nós lemos que se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas de cima. Mas por que buscar as coisas de cima? Porque já aqui embaixo nós já estamos mortos. É dito e certo, todo mundo está morto. Mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, se a nossa vida está com Cristo, onde é que está Cristo? Está à destra de Deus. Aonde? Aqui na terra? Não. Lá em cima, no céu. Então tem que buscar as coisas de cima. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Estão vendo, irmãos? Nós que somos oprimidos, queremos isso, aquilo, a gente quer viver, que claro, é natural, né? Nós queremos nos manifestar, né? Queremos realizar, queremos festas. Eu quero a varoa, nem todo mundo pode, eu quero carro, quero isso. Mas seja o que for, tendo ou não tendo nessa terra, já estamos mortos aqui, tudo termina. A nossa vida está com Cristo. E quando Cristo se manifestar, também a nossa vida que está com Cristo vai se manifestar. A palavra diz, vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós sabemos que a vida verdadeira está em Cristo. Por isso nós nos entregamos para Cristo. Cristão na hora do aperto, mesmo que não pareça cristão, aí ele se alinha. Ele começa a declarar em voz bem alta e não baixinho, não tem vergonha de Cristo. Tem muitos aí mornos que vão pro lago de fogo, né? Fala de Cristo, são mornos, não querem nem declarar. Não dão glória, não cantam na cozinha. Tá cozinhando lá. Não cantam na floresta, não cantam numa caminhada, não dão glórias a Deus. Porque o ímpio ele zomba, né? Faz piada. Mas cristão tem que dar glórias a Deus. Por quê? Porque sabe que a sua alma está nas mãos do Cristo e Cristo está à destra de Deus. E quando for o dia do Senhor, quando Cristo se manifestar, a nossa vida que está com Ele, a nossa alma que está segura com Ele, vai se manifestar em glória. Então nós temos que lembrar que nós somos embaixadores de Cristo e que a nossa vida eterna é no céu. Há vários textos mostrando isso, inclusive Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, o mundo que acha que está fluindo tanto, está girando tanto, está avançando tanto, que o cristão olha e se sente estagnado. Mas a nossa pátria não é aqui. Nós não somos daqui, nós fomos comprados pelo Filho de Deus. Então, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E aí sim, amados, não é imaginação, não é poesia, é a palavra de Deus. É o Senhor Deus dizendo que
Cristo mesmo declarou que assim como o Pai o enviou, ele nos enviou. Nós somos embaixadores. A nossa pátria, nossa cidade não é aqui. Só que nós temos o Espírito Santo, nós temos o próprio Deus, que é amor, dentro de nós. Nós estamos fluindo. Não tem fluir maior do que receber do amor de Deus. E esse amor de Deus é muito fácil para a gente falar, né? Porque nós sabemos. Tanto é que aceitamos a Cristo, estamos salvos. Só que a palavra nos incentiva a recebermos mais deste amor. O nosso Deus não está lá em cima, omisso, afastado, não. Ele está em pessoa, habitando dentro de nós. Dentro de nós. Um pensamento muito forte que me veio esta semana é sobre a justiça, a honestidade, o amor, o Deus puro, imaculado, o eterno Senhor, e por ser eterno e por ser o único, só pode ser perfeito. E ele, o Senhor, é amor, e por ser amor ele concede glória. É o que eu coloquei para vocês. João 17, toda a glória o Senhor colocou sobre nós. Da mesma forma, o Satanás, ele recebeu glória. E como Deus é justo, não pode negar a si mesmo, não pode dizer, olha, eu sou honesto, eu sou amor, eu dei a minha glória para este, para aquele. O Satanás recebeu uma glória também. O Senhor Deus não pode dizer que concedeu e depois tirar. Não pode negar a si mesmo. Então o Senhor Deus é amor. E sendo amor, ele concede deste amor. Isso é que é amar, né? É transferir. Amar é passar esse amor. Aqui na Terra, nós entendemos muito pouco do amor, né? A gente entende, olha, quem ama é amado. Quem dá um abraço, recebe um abraço. Quem ama, recebe amor. E o Senhor Deus, ele também quer receber amor. Ele fez as coisas, é o Criador, fez com prazer. É uma questão de honra e prazer. O Senhor Deus gerou os seus filhos não para sermos escravos, para que o adoremos. Ué, mas isso não é ser escravo? Não. Para que o glorifiquemos. Aí o ímpio vai dizer de novo, ué, mas isso não é ser escravo? Está adorando, glorificando, amando esse Deus? Não. Só pode glorificar quem recebe glória. Só pode amar quem recebe amor. Vocês estão entendendo a palavra que vocês já conhecem. Só pode transbordar aquele copo, aquele vaso que está cheio. Este amor sendo tão grande assim, quando ele enche o vaso transborda, e mesmo nessa situação terrível, o vaso transborda o quê? Ódio? Não, amor. Até os inimigos nós amamos. Mas por que a opressão aqui está difícil? Eu não sou filho de Deus. Mas tu é embaixador, tu é embaixadora de Cristo. A vida não é aqui. Cristo diz que onde ele estiver, nós estaremos também. Até aqui o Senhor está em espírito, dentro de nós. Mas lá o veremos face a face, irmãos, como eu vi um anjo face a face. Lá nós estaremos com o nosso Senhor para todo sempre. Então nós já sabemos desta verdade maravilhosa deste Deus que é o eterno, é amor. E coloca a glória sobre as almas. Satanás teve uma glória. É importante nós sabermos que é por honra e por prazer que o Senhor Deus fez isso. O Senhor nos fez filhos para que nós sejamos amados por Ele, que é nosso Pai. Mas, ora, o Pai também não recebe o amor de ver os filhos bem? Recebe, não é assim? Um pai não fica feliz? Por isso que um pai tem o prazer de conceder tudo para um filho. Então o Senhor Deus faz as coisas por prazer. É honra, prazer, é a vontade do Criador. Aprove ao Pai dar-vos o reino. Tudo o Senhor Deus nos concedeu, inclusive o próprio Filho. A palavra diz que Deus, tendo entregue o próprio Filho, como então não nos dará todas as coisas? E de fato o Senhor diz que o reino é nosso, Ele é nosso e nós somos dele. O Senhor então nos gerou, nos encheu do seu amor, nos encheu do seu poder, e agora o Senhor quer se alegrar também, quer ver os filhos transbordando desse amor. O próprio Cristo derramou o seu amor na cruz e continua derramando dia após dia. Em espírito, dentro de nós, o espírito está pronto.
Mas a carne é fraca. A carne muitas vezes vai achar que o fluir são as coisas da carne. E aí o espírito, porque nós somos espírito. Quem é nascido de Deus é espírito. Vamos viver em carne, mas é uma carne glorificada. Muitas vezes nós que somos espíritos, luzes, filhos do Pai das luzes, deuses, porque só há um Deus que é o Deus dos deuses, muitas vezes nós nos inclinamos para as coisas da carne. E aí a gente fica se arrastando, e as coisas da carne não é só o pecado conhecido do sexo, o pecado conhecido do álcool, o pecado conhecido do roubar, não. As coisas da carne também são os irmãos que estão numa atitude que estão salvos, mas estão agindo como se não tivessem Deus. Como ratos num labirinto, não sabe para onde ir, não sei o quê. Olhando para trás, o Senhor dizendo, olha, desse jeito não dá, tem que olhar para cima, para frente. Tem que ter ação de graças, tem que dar glórias a Deus. Tem que fluir no espírito e não na carne. Porque fluir na carne vai tudo bem, avança, não sei o quê, mas não, isso não vai legal, não leva a lugar nenhum. Agora, fluir no espírito, aquele que é salvo, tem o Espírito Santo, já sabe que estamos crucificados, todos. Já sabem que todos estão mortos. O homem foi ordenado morrer, uma só vez, glórias a Deus que é uma só vez. Então nós damos glórias a Deus, por quê? Porque nós já estamos mortos, já estamos crucificados, mas a diferença é que estamos crucificados com Cristo. Glórias a Deus. E quanto mais cedo a gente olha para as coisas de cima, mais nós vemos toda a palavra, não apenas 10% da palavra. Toda a palavra, como alegria, como regozijo. O Senhor Jesus é alegria, é amigo, é pai. Chega a dizer que nós somos a sua mãe. O que não está no Espírito já vai falar em mãe de Deus, já vai inventar um monte de coisa. O Senhor Jesus, o próprio Deus que vive eternamente, nos declara filhos. É uma mudança, isso é que é choque de gerações, isso é que é evolução, isso é que é salvação, é transferência, o derramamento do Espírito Santo. Quando a gente olha para cima, o pai não está longe lá em cima olhando, como que se não achasse um filho, não. Ele olha para baixo assim, mas ele está também em espírito dentro de nós, vendo se nós estamos realmente olhando para cima ou não. Por isso que a palavra diz que o Espírito, com E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que somos filhos. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala com o Pai, traduz tudo que está na nossa alma, porque ele está dentro do nosso corpo. E nós que temos o Espírito Santo, porque está em nós e Deus não erra, ele está em nós para aconselhar, para consolar, para guiar, para ver, para sondar. O Senhor Deus sonda as nossas almas. E não somente o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, não somente o Espírito leva com toda a vontade tudo aquilo que a gente não soube dizer, o Espírito viu em nossas almas. Então o Espírito Santo leva para o Pai as nossas orações. Mas não somente isso. O Espírito também vem e fala, testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Quem não está recebendo, clame, peça ao Pai. Então, amados, nós que já sabemos de tudo isso, estamos fluindo com o Espírito, mas muitas vezes entristecendo o Espírito Santo. Já estamos salvos, já sabemos que a nossa pátria não é aqui, já sabemos como tudo funciona. O Senhor se manifestou para nós, o Senhor é fiel, já deu provas de si mesmo, testemunhos, de todo aquele que clamar recebe mais e mais. Nós já sabemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que estão selados, que nada pode nos arrebatar das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, amados, sabendo essas coisas, buscando as coisas de cima. Ora, se nós já sabemos das coisas de cima, busquemos as coisas de cima. Esperemos em Cristo. Quanto tempo? Não sei. Não estou esperando nada. Estou esperando somente a Cristo.
nada desse mundo. O que eu puder ter nesse mundo, eu quero. O que Cristo me conceder, o que eu preciso. Mas eu não estou esperando nem coisas boas desse mundo, nem coisas ruins. A nossa pátria não é aqui. Então, nós que já sabemos o nosso tesouro, o nosso coração tem que estar lá em cima. O Espírito está agora dizendo isso para mim também, porque nós podemos nos entregar mais ainda. A nossa vida está em Cristo e com Cristo. E Cristo está assentado à destra de Deus. Que vida, hein, irmãos? E quando Cristo vier, a nossa vida se manifestará em glória. Eu gostaria de contar para vocês um evento que aconteceu na minha infância, mas que o Senhor me fez lembrar e encaixa muito bem nesta pregação. O homem tem uma visão mecanicista, porque por mais que o homem pense ser fluido, ele está dentro da carne. Dentro deste mundo, desta dimensão, que nós sabemos não é a dimensão espiritual maravilhosa que nós chamamos de glória. É o reino de Deus, mas não é o reino do céu. Não é a casa de Deus. Enfim, o homem tem um tempo mecanicista, tem um agir mecânico, por mais que ele ache ser fluido, ele está estagnado. E para nossa surpresa, nós que aceitamos o Filho de Deus, por mais que estejamos estagnados, o Senhor Deus nos mostrou que estamos fluidos, porque temos a presença do Deus vivo que flui dentro de nós e encaminha as nossas almas para a glória. Então nós estamos no tempo de Deus, porque é o tempo controlado pela vontade de Deus. Todo o tempo é de Deus, mas ao termos aceito o Filho de Deus, nós estamos fluindo pelo tempo, seja pouco tempo, muito tempo, seja confusão, seja o que for no tempo, é sempre o fluir, o movimento do Espírito. O que parece estagnação é o movimento disparado do Espírito. Então, inicialmente a gente achava que era o tempo organizadinho, tic-tac do relógio, e depois nós nos sentimos estagnados. Aí aceitamos a Cristo e o relógio dispara, mas agora dispara por quê? Porque nós fluímos com o Senhor Deus para a eternidade. O Senhor me fez lembrar que na minha infância, uma vez, uma pessoa que eu amo muito estava comigo, éramos duas crianças, e nós estávamos em cima de um telhado. E lá estávamos nós brincando, duas crianças, e tínhamos um relógio antigo, um despertador, a corda. Inclusive eu coloquei uma foto do despertador na capa deste áudio. E eu me lembro que esta pessoa, ela pegou o relógio, eu entreguei o relógio nas mãos dela, estava quebrado, mas nós tínhamos o relógio aberto. Duas crianças querendo ver o que tem dentro do relógio, né? E aí esta pessoa, ela descobre que tirando uma pecinha do relógio, os ponteiros do relógio começaram a girar em alta velocidade. E a gente, né, criança, puxa, a gente achou aquilo ali uma maravilha, né? E eu tinha dado o relógio para ele, aí eu disse assim, não, me dá. Aí ele disse assim, não, agora é meu, tu me deu, né? Porque era um relógio quebrado. E aí ele pega o relógio e tira uma pecinha, descobriu que tirando aquela pecinha o relógio dispara, né? Zzz, começa a girar, que coisa bonita, né? A criança gosta. E é isso que o Senhor Deus fez com a gente. O relógio que parecia quebrado, né? Porque antes o relógio fazia tic-tac. Era o tempo, eu vou conquistar, eu vou estudar, eu vou não sei o quê. Eu vou me programar. Aí a gente aceita Cristo e a princípio parece que o relógio quebrou, né? Puxa vida. Estou estagnado, agora tem perseguição, agora não sei o quê. Mas através do mover do Espírito, do olhar para cima, eu vejo que o Senhor Deus está mostrando que o tempo dele não é esse tempo. Então o Senhor Deus veio e ele mesmo quebrou esse relógio. E aquele meu amigo, bem dizer, não é um amigo, é uma pessoa que eu amo muito, eu não vou revelar. Ele estava representando o próprio Cristo.
que vem e diz assim, olha, isso aí, a tua vida que tu acha que estava parado, que estava morto, não tá. Quer ver? Eu vou te mostrar uma coisa. Teu relógio parou, né? Agora eu vou te mostrar o meu relógio. O relógio de Deus, né? Então Cristo vem para tirar aquela pecinha, aquilo que estava nos travando, e faz o relógio disparar agora para a eternidade. É um pensamento rápido, né, irmãos? Mas é que eu lembro de eu brincando com esta pessoa, e a surpresa acontece, né? Um relógio que parou, as expectativas pararam, será que tem alguma coisa boa ali ainda? Aí ele tira uma pecinha, em vez de complicar, né? Ele tira. Assim Cristo também tira de nós aquilo que estava travando e faz com que nossas almas fluam, que nossas almas disparem no tempo de Deus para toda a eternidade. Glórias a Deus. Buscando então essas coisas, amados, com muita emoção, eu finalizo esta pregação, lembrando que assim nós jamais estaremos estagnados. Por mais que as coisas aconteçam, é assim na carne, mas nós não estamos na carne, estamos embaixadores, errando muitas vezes na carne, como Paulo explica, mas aquele que é cristão já tem o Espírito, já é movido pelo Espírito, são coisas que o mundo não compreende. E o Espírito Santo já fala conosco, já dá testemunho de que somos filhos. Não tem coisa maior, irmãos. Então, buscando as coisas de cima, porque nós já sabemos das coisas de cima, fazendo assim, nós estaremos fluindo através do propósito do nosso Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.